Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Este aqui é mais um relato. Então esse aqui eu lembro um pouquinho melhor. Aconteceu ali na idade de uns 8 anos. 8 anos, isso mesmo, 8 anos. Eu morava em Mauá, era uma região que ainda tinha bastante verde, né? Então tinha a nossa casa e era cercada por árvores, né? E assim outras casinhas. E esse relato é sobre paralisia do sono. É quando eu tive as minhas primeiras paralisias. Essa sim eu nunca esqueci, né? Então, para quem viu o primeiro relato, eu já aprendi uma coisa, né? Que eu teve que reaprender depois, que é não contar para os adultos, porque não funciona se você contar. Então, o que acontecia? Pela idade de 8 anos, então eu dormia num beliche, né? Eu dormia na parte de cima. Algo curioso, hoje, por exemplo, eu não me vejo mais dormindo de barriga para cima, me incomoda, né? Eu acho que poucas pessoas conseguem dormir de barriga para cima, né? E o que eu não consigo lembrar é se eu tinha esse hábito de dormir de barriga para cima quando era criança, porque todas as paralisias do sono, toda vez que eu acordava, eu estava de barriga para cima, né? E eu não consigo lembrar se eu realmente tinha esse hábito. Eu acredito que não, eu acredito que a gente acabava se virando, né, durante a noite. E livros que eu tenho lido, os seres que vêm e tentam tirar a pessoa do corpo, né, para ter aquela experiência, não, assim, só para ter experiência, né, positiva, negativa, tanto faz. Eles viram, né, eles meio que manipulam a gente, ou mentalmente, aí você acaba se virando, se colocando na posição, né, aí sim, eles vai e conseguem fazer o trabalho, né, de retirada da pessoa do corpo. Só para entrar um pouquinho mais em detalhe de como, para que retirar a pessoa do corpo. Nós somos multidimensionais. Então eu aqui, eu estou com a alma, né, manipulando esse corpo, e não é só alma, é uma sucessão de corpos, né, um mais sutil que o outro. Então quando a gente dorme, a gente não sai com o corpo mais denso, que eu acredito que é a própria alma, a gente sai com alguns mais sutis, alguns mais etéreos. Então, se você quer ter uma experiência bem lúcida, bem clara, bem densa, aí tem que sair com esses corpos mais densos. E para isso a gente vai precisar de ajuda. Aí vem aquele pessoal que é técnico, né, aqueles os espíritos lá e tal, e ajuda você a sair do corpo, então você sai bem lúcido, bem acordado, né? Então é por isso que a gente tem essas experiências de paralisia, porque a gente já acorda com esse corpo, só que ele está preso, né? Precisa de ajuda para sair, né? Então, aí nós temos o mais denso ainda, que só vai sair sim quando a gente morrer, né? Esse corpo vai ficar até quando esse corpo não tiver mais sinais vitais, aí ele pega e sai, né? Aí sim, você sai bem lúcido, bem acordado. Então a gente tem aquela lucidez, né, depois da morte. Então as pessoas pensam que vai morrer, vai ser como um sonho, né, que você não se lembra de nada. Não, aí você vai ser com o corpo mais denso. É como se você até continuasse vivo. Então ok. Então eles vêm e de alguma forma conduz você, e você acaba virando de barriga para cima, né, e lá fazem o trabalho. Só que eu vou contar os relatos. Nesses relatos eu não devia ser nenhum, né? A única coisa que acontecia era a seguinte: eu acordava de manhã cedo, abri os olhos, deixando bem claro, não eram os olhos físicos, eram os olhos do corpo mais sutil, ao qual eu acordava, só que o corpo que fica preso. E é tão real que a gente não distingue, né? É difícil você distinguir. Você pensa que você está acordado e paralisado. Então esse que é o problema. As pessoas, elas se assustam, porque elas acham que elas estão paralisadas, né? Mas não está, o corpo está dormindo, né? Ela acordou com o corpo astral. E o que acontecia? De barriga para cima, eu abri os olhos e, né, nas primeiras vezes, foram várias vezes. Eu acho que ficou umas 2 semanas acontecendo todos os dias. Eu lembro de poucos dias. Eu acho que, ó, eu vou colocar o dia que a casa estava sem teto, que eu acho que foi a última. Uma aranha que estava na parede, né, era Mauá, então era comum ter bichos. Eu estava assim descoberto, uma vez que eu acordei estava descoberto, sempre dormia coberto porque eu tinha medo, né, medo de escuro. Então assim, as que eu vou lembrar agora são essas, né, mas teve mais. Então a do teto, a da aranha, a do descoberto, só 3, né, mas foram muito mais, que eu não consigo lembrar todas. Mas foram assim, detalhes. E o que acontecia? Então eu acordava, tipo, como eu estou aqui, digamos, eu estou dormindo, eu abri o olho, só que estou paralisado porque acordou o corpo só astral. Olhava, tudo estava, digamos assim, o tempo, a claridade. Então era de manhã, era a mesma claridade, parecia que era sempre no mesmo horário, porque assim, o dia começava a clarear,
né? Tava em meio termo. Então a casa já estava clara, porque eu dormia assim, tipo, na cozinha. Então tinha um vitrô e tinha uma cortina que era branca, então clareava a casa. Então eu vi a casa clara. E quando eu percebi que estava paralisado, o primeiro dia eu não lembro qual foi exatamente o detalhe que me fez perceber que era paralisia. Como foram várias, eu fui me acostumando. Então o que eu fazia? Como criança, eu gritava pela minha mãe. Eu comecei a ver que estava paralisado, então eu comecei a gritar: mãe, 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 mãe. Gritava. E nada, né? Nada, não ouvia. E eu falei: nossa, não acorda, né? E eu meio que eu esticava o olho assim, né? Para onde que eles dormiam, que era no outro quarto, mas a divisão era com móveis, né? E nada, e assim eu ficava meio que indignado. Por que não levanta? Por que não vem ver o que tem comigo? Porque assim é muito real. Você pensa que está de fato assim, falando que nem eu tô aqui, né? E não vinha. E nesse primeiro dia eu não percebi nenhum detalhe, né? E aí que vem a hora de acordar de fato, né? Que é como você está assim, de repente você sente falta de ar, um aperto no peito, né? Não é aperto assim, é como se fosse algo, não é sumindo, não tem como explicar a sensação, mas é uma sensação de sufocamento. Não exatamente de sufocamento, mas de morte, né? Se a gente vai morrer, que está sumindo, que está apertando, não é uma dor exatamente, mas é algo muito ruim, é uma sensação muito ruim, tipo de afogamento, não sei, mas é ruim. Não, o negócio é zoado, né? E aí começa a sentir, começa devagar, né, bem fraquinho. Aí começa a aumentar e você sente aquela sufocação. E aí começa a apagar as vistas tudo. E na hora que termina, é a hora que a gente abre o olho, né? Aí eu abri o olho. Aí claro, a primeira coisa que eu me mexi, consegui me mexer. Aí chamava minha mãe. Chamei, aí ela assim acordou, né? E eu contei o que tinha acontecido, que eu chamei, por que não veio me acudir. E eu senti um negócio ruim. Aí, aquela coisa das pessoas olhar desconfiado, de achar que você tem um problema, de achar que você está maluco, né, de algum problema na cabeça, né, porque é algo estranho. E é onde que eu comecei a ver que já não era uma boa ideia. Só que mesmo assim, todas as vezes que aconteceu, eu chamei, né, era criança, e até acostumar, que aí eu passei a chamar menos, né, comecei a observar mais. E na última vez que eu chamei bem menos, né, e quando acordava eu já ficava quieto, eu já não falava, né, até a segunda, terceira, quarta vez, e eu acordei minha mãe. Né? Depois eu vi que não era boa coisa, então eu acordava e ficava quieto. Eu só chamava enquanto estava paralisado, né? Então os relatos, né, mais exatos. Então eu fui aprendendo, né? Assim que eu abri o olho, eu já percebia que eu via paralisado, eu já percebia que aquilo estava se repetindo. Só que era tão real que sempre tinha um detalhe na casa, no cômodo assim, que me mostrava que era diferente, né? Às vezes era difícil de perceber que aquele era o detalhe. Então, que eu lembro bem claramente era que estava descoberto. Então, assim, eu sempre dormia coberto porque eu tinha muito medo do escuro. Então, eu acordei, abri o olho e estava descoberto. A coberta estava lá no pé. Aí eu via para pegar, corpo paralisado. Aí eu já via isso de novo, né? E assim, era só esperar, né, dava ali alguns segundos, acho que 20, 30 segundos, né, que durava aquela paralisia, até começar a acordar novamente. Me vem em mente agora, né, falar os porquês. Por que isso pode ter acontecido? Talvez a gente que está encarnado aqui, nós somos manipulados o tempo todo, né, feitas experiências conscientes ou inconscientes, que nós concordamos ou não, né. Eu acredito que as minhas eu tenha concordado, né, e talvez tenha havido algum defeito, alguma falha, né, que deixou essa abertura, essa brecha, né, de eu chegar no corpo e ligar e não conseguir já acordar, né, ou da memória ligar, registrar a memória de quando eu chego. Talvez, sempre quando a gente chega, a gente vê, né, já não chega e acorda, a gente chega e fica no corpo já ciente, só que a memória ela só vai ativar depois que o corpo liga todo, né, então ali a memória estava ligando já no corpo sutil, né, que não era para estar acontecendo, e talvez isso daí tenha sido corrigido, né? Eu vou contar um outro relato que está dentro dele ao mesmo tempo, né, que esse acontecia. Então eu chegava, abria os olhos e tinha que esperar aquele tempo, só que talvez não, por causa que eu já estava de barriga para cima, então alguém estava virando e mexendo mesmo, né? Então desfaz o que eu falei, né? É uma possibilidade, mas se fosse assim eu estaria de lado, né, dormindo normal, não, mas estava de barriga para cima. Então assim, tinha o detalhe, sem a coberta. No outro dia, qual que foi? Eu acordei e vi uma aranha, aquelas aranhas caranguejeiras gigantes no teto da parede. E o medo daquela bicho pular pra cima de você. Então eu fiquei olhando. E aí
deu aquele estalo, eu liguei que eu estava paralisado. Então eu falei, eu fiquei mais tranquilo, né, porque um bichão, né, eu falei, é só paralisia, daqui a pouco eu morro, né, tinha toda aquela sensação de morte, eu morro e acordo, né, e fiquei ali, né, ainda chamei umas 2, 3 vezes, daí vi que minha mãe não respondia e já silenciava, né, só para constatar que era paralisia mesmo. Passou aquilo tudo e acordei, cadê a aranha? Sumiu. Mesmo assim eu levantei e fui procurar a aranha, né, vai ser um aviso. O mais magnífico, né, que eu acho que foi, se não foi o último, foi um dos últimos, foi eu abrir o olho e cadê o teto? Sumiu o teto, eu vi as nuvens, né, já estava de dia, porque estava claro, eu vi as nuvens, assim, o céu meio azulzinho. E aí o mais fantástico que eu me indago, né, é como eles conseguem, como que a mente, né, como esse astral ele consegue reproduzir algo que está além, que você não vê, porque tem uma barreira na frente, né, o teto não tinha sumido, estava ali, mas eu vi além, como se não tinha o teto, né, da casa, era um telhado na época, né, então não tinha cobertura, né, tava só as paredes assim, não tinha cobertura. Eu achei aquilo fantástico, magnífico e ao mesmo tempo preocupante. Eu falei, nossa, meu pai tirou a cobertura durante a noite, por que ele fez isso, né? Vinha em mente. Eu falei, mas ele não ia conseguir fazer isso, né? Então, aí fiquei pensando, e se chover, né, tem esse problema, né, vem as preocupações. E, né, aí eu já comecei a me ligar, mas eu fiquei tão impressionado, né, que demorou para me ligar aquela paralisia, né, só quando começou eu senti aquele sentimento de acordar. Aí veio, começou e acordei, né, eu vi, fiquei tranquilo, o teto estava lá. E, assim, as que eu lembro foram essas, né, da coberta da aranha e do teto, de não ter o teto da casa, mas teve outros, porque aquilo durou bastante tempo, né, durou tempo suficiente para que eu me acostumasse com aquilo. Então foi isso. O que aconteceu em paralelo, que foi um sonho, mas foi um sonho tão sutil, foi sonho, coloco como sonho, mas é algo que vale a pena registrar, porque eu acredito que sim, houve algo também naquela época, acho que tinha uma certa manipulação, né, de mim. E eu me vi, né, em um sonho que era meio sonho, mas era meio que chegou, né, a impactar. Meio que flutuando, ainda com coberta, como se assim, eu estivesse dormindo na beliche de cima, então na mesma altura que saiu, né, o meu corpo flutuando reto, ainda coberto, né, como se tivesse o corpo flutuando com a coberta, e indo em direção à porta, bem lento, bem devagar, né, só que como era um sonho, ainda tinha minha mãe, meu pai no ambiente, né, lá fora, né, andando, ainda passava assim por mim, né, e o sonho é esse, eu me vi flutuando, né, eu não lembro se eu tentei falar alguma coisa ou não, flutuando e em direção à porta. Então quando eu passo da porta eu não tenho mais lembrança, né? A lembrança do sonho é quando volta, já voltando. Então eu tenho a lembrança também é o mesmo sonho, né, o mesmo dia e voltando, né, da porta em direção à cama e aí some. Só isso, né? Mas foi o suficiente para gravar, para não esquecer desse sonho. Então acredito que sim, nessa época acho que mexeram comigo, né? Teve ali muitas experiências e aí fica aquela questão, por que não deram continuidade, né? Talvez não estava na época ainda, será que foi só uma manutençãozinha ou um experimento que fizeram, né? Talvez sim, talvez não, mas fica aí, eu acho que é muito interessante. Então para quem já teve já teve ou tem, né, paralisia do sono, as pessoas sentiu essa angústia, mas isso aí varia muito de pessoa para pessoa, né? Hoje, quando eu tenho paralisia, eu acordo da forma mais tranquila possível, né? Quando eu tenho também sonho lúcido, da forma mais tranquila possível, embora hoje é bastante raro, mas assim, é o começo, né? Talvez você está sendo programado, estão fazendo os ajustes, né? Então sinta aí essa coisa ruim, né? Fica aí o meu e-mail, né, para quem querer mandar o relato, para quem querer compartilhar, aí eu venho, leio aqui, eu posso ler, né, se a pessoa autorizar, leio e comento a respeito, né? Então é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo.